Olá, pessoal. Nós aqui de novo, né? Vamos continuar aquele nosso papo diário, tentando passar para vocês as verdades em contraponto com um monte de inverdades que tem por aí. E hoje não teríamos de fugir de outro assunto se não é o assunto do momento, que é a decisão do governo americano de taxar o Brasil com o argumento mais esdrúxulo possível, mas que é próprio do governo americano, que o governo americano ele age unilateralmente. E quando ele encontra um caminho mais fácil, aí as coisas facilitam para o lado deles, como é o caso recente aqui. Sabemos que tivemos aí uma visita de um senador americano, brasileiro, que foi aos Estados Unidos pedir para o governo americano taxar o Brasil, sob o argumento de que PCC e PV, que são entidades criminosas do Brasil, seriam terroristas, o que é um absurdo. Uma coisa é terrorismo, outra coisa é criminoso. São os criminosos, né? Que é o caso do Brasil. E a gente sabe que durante 4 anos em que Jair Bolsonaro foi presidente da República, nunca nenhum deles se preocuparam em combater esse crime. Pelo contrário, liberaram foi armas para todo lado. Mas, voltamos ao assunto. O filho do inditoso lá, do presidiário, está atolado até o pescoço com falcatruas de todo tipo. E para fugir disso, quis criar um fato novo. E escolheu o pior caminho de todos nesse caso, que foi pedir ajuda americana para perseguir o que eles achavam que seria o governo brasileiro. Na realidade, o americano tem outra pauta. A pauta americana é tomar dinheiro dos outros. Ou seja, você está trocando um ladrão por outro. Não tem outro adjetivo. Porque o problema americano hoje é o PIX. Segundo o governo americano, o PIX está causando prejuízo a empresas americanas. Mas aí eu te pergunto, gente, por que cargas d'água, um país como o Brasil, tem que estar dando lucro à empresa americana? E o lucro do Brasil fica onde? Alguma empresa americana ou os Estados Unidos dá lucro a alguma empresa brasileira? Não. E se der, é um toma lá da cá. Compra-se uma coisa, vende-se outra. É assim que funciona. Mas no caso específico do Pix, a questão é um pouco mais complexa, porque o Pix foi criado pelo Banco Central do Brasil para que a população que não tinha acesso a bancos pudessem fazer transações sem pagar tarifas nenhuma. Com o mínimo de problema, criou-se o Pix começou a funcionar. Hoje, 80% da população brasileira usa Pix e não é a população alvo, no caso. Mas o governo americano diz que o governo brasileiro usa argumentos anticomerciais. Mentira, a gente sabe. Nós sabemos disso. O governo americano também falou em taxar o Brasil porque a justiça americana prejudica empresas fintechs americanas. Entre elas o Face, o WhatsApp e por aí vai. Na realidade, o que a justiça brasileira fez, uma vez que foi acionada para isso, foi interpretar a lei, pura e simplesmente interpretar a lei e, sabe, mentira, ataques à honra das pessoas não pode proliferar de graça sem que tenha uma ação. Paciência. Mas o Donald Trump, que é adepto da mentira nas redes sociais, e foi assim que ele foi eleito nos Estados Unidos, com a mentira, né? Quer taxar o Brasil por isso. Na questão do WhatsApp é diferente. O WhatsApp criou uma plataforma de pagamentos, tipo Pix,
Só que com um detalhe. Ao usar a plataforma, você paga tarifa. Entendeu? Tá percebendo aonde a coisa vai? Paralelo a isso, existe uma outra questão, que é a questão do avanço da China no Brasil e na América Latina. Mas tem um detalhe que é preciso que seja bem explicado. Os Estados Unidos, eles usam o país para paralisar o país. Enquanto o Estado americano estiver dominando um país, ele não pode ter ciência que avance, ele não pode absolutamente ter nada que avance. O maior exemplo que nós temos aí hoje, e não precisa ir muito longe, e hoje o Brasil sente isso danadamente, são os trens. O governo americano acabou com o trem brasileiro para empurrar os carros aqui. Ford, Chevrolet, tá. De forma tal que a logística brasileira está todinha concentrada em transporte de caminhões, quando o trem seria muito mais barato. O que foi que a China fez? Está aí injetando dinheiro para a construção de ferrovias, que vai baratear a logística, principalmente no caso a soja, onde a China é o maior comprador. Veja. Então, como você vai defender um governo que só quer tirar dos outros? Na realidade, o seu laranjão Donald Trump, o que ele quer é interferir nas eleições brasileiras para botar no governo alguém que entregue o Brasil de bandeja para ele, sem precisar gastar muito dinheiro não. Porque ele foi tentar mexer com o Irã e o custo da guerra com o Irã está derrubando, né, as finanças americanas. Guerra não é barato não. Um míssil qualquer custa 400, 500 mil dólares. Explodiu, se não tiver o efeito desejado, o prejuízo é grande. E isso aconteceu no Irã. Porque o governo americano ouviu Israel, a quem o governo chancela o tempo todo, mata a gente à vontade e não está nem aí, mas isso não é terrorismo. Terrorismo é o comando vermelho que o governo, que a justiça brasileira, a polícia brasileira está combatendo. Mas invadir um país, soltar bomba por todo lado e matar, não, isso não é terrorismo, não. É democracia. Democracia. Tomou outro nome, né, bicho? Porque democracia americana é assim, ele vai, invade, solta bomba, mata, rouba, sai e deixa o prejuízo. Essa é a democracia americana. Bom, tem aí. O governo brasileiro já fez uma reunião hoje e já decidiu. PIX não vai ser paralisado. É tudo uma chantagem. Trata-se de pura chantagem do governo americano junto ao governo brasileiro. A economia americana, para quem não sabe, está em decadência plena. Porque enquanto os Estados Unidos se preparam para fazer só guerras e tomar dos outros, algumas guerras saem tão caras que não tem lucro nenhum. A do Irã agora, por exemplo, é uma dessas. Não vai haver lucro com a guerra do Irã, só prejuízo. E de onde é que o governo americano tira esse dinheiro? Dos outros países, como o Brasil, por exemplo. É assim que eles tomam. A riqueza americana, volta a dizer, disse ontem, volta a dizer hoje, a riqueza americana é baseada no saque a outros países. Não é a maravilha que vocês estão imaginando, não. O governo americano, hoje comandado por uma extrema-direita, belicista, altamente belicista, está causando problemas no mundo inteiro. E enfraquecendo o próprio Donald Trump dentro do seu país, porque ele está penalizando o americano. Ele se elegeu dizendo que ia resolver o problema do americano. Mas como aqui, certas pessoas aqui no Brasil, a única coisa que ele está resolvendo é ele
a riqueza dele. Está aumentando sistematicamente. Cada vez que ele inventa uma história dessa, por exemplo, lá no Irã, o dólar baixa. Quando o dólar baixa, eles compram petróleo. E aí ele vai e ataca novamente. Aí o dólar sobe e eles ganham milhões com isso. É um jogo. Mas não é um jogo que tem um VAR ou um juiz honesto, não. É um jogo que só um lado quer jogar e só um lado quer ganhar. É um jogo que todos os outros são perdedores. E apenas o governo americano ou o Estado americano ganha. Vamos apelar para que as coisas tenham um certo bom senso e que a posição do Brasil no BRICS hoje dê um freio na chantagem americana de querer mudar o Brasil, de querer dominar o Brasil, de querer saquear o Brasil e que as coisas tomem um rumo diferente. A China já advertiu. A Rússia já defendeu o Brasil. E todos eles têm interesse aqui no Brasil. Hoje, o mundo inteiro tem interesse no Brasil. Então, se o mundo inteiro tem, o mundo inteiro vai olhar para o fato de que só um quer dominar e pegar tudo, pegar pelo pé. E não vai poder ser assim. Vamos caminhar com a verdade. Você não precisa gostar nem de PT, nem de Lula. Mas você não pode deixar de gostar do seu Brasil, do seu país. Porque é nele que você vive. Fora isso, você sai daqui e vai lavar prato nos Estados Unidos. Porque a maioria dos brasileiros sai daqui para os Estados Unidos para fazer o que o americano não quer mais fazer. Eles acham isso uma maravilha. Acontece que quando adoece ou a velhice chega, não tem como escapar não. Porque não pagaram saúde. Aí corre para o Brasil atrás do INSS do Brasil ou do SUS do Brasil. Nós vamos dar uma parada por aqui, esperando que essa reflexão chegue a muita gente, que você lembre-se de dar o like, né? Deixar o seu joinha aí, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, para que nós possamos chegar um pouco mais longe com as nossas mensagens.